certo? O professor... Olha o movimento que vocês devem fazer. No chat, Laila está dando suporte. Pode perguntar. Professor, essa questão do simulado é por fora dessa mentoria? Como é que está sendo? O simulado é dentro da mentoria. Tá certo, obrigada. O simulado vai ter o mesmo... O simulado é igual à prova. Não é igual que eu não trabalho na OCP, né? Mas a gente está montando o mesmo... Por exemplo, o simulado vai ter 15 questões de português, valendo 1 ponto. O simulado vai ter 5 questões de legislação, valendo 1 ponto. O simulado vai ter 10 questões de matemática. O professor de matemática que está elaborando, de acordo com a OCP, valendo 1 ponto. Então, o simulado tem questões da OCP, questões parecidas com a OCP, porque é inédita, as questões estão sendo criadas pelo professor. Eu disse, Vitor, não, o professor está criando as questões, é o professor Gleuber, que já deu aula para vocês aqui, né? Quem não conhece Gleuber é porque não assistiu a aula. Gleuber deu aula de matemática, é ele que está elaborando as questões. Eu digo, Gleuber, eu quero 10 questões, dê os temas, dê o edital. Gleuber, 10 questões, o que é que tu acha que vai cair nessa banca? Que é mais probabilidade, que tu acha que mais cai? Ele está analisando as provas passadas para olhar o que a OCP mais cobra e para elaborar inédito, é novo. 10 questões, de acordo com o que foi feito no passado, ele vai elaborar 10 questões para botar para vocês. E aí, mesma coisa, eu vou fazer arte de português, cada professor vai fazer o número de questões. Conhecimentos pedagógicos, Reginaldo, doutor pela UFPE, está fazendo as questões para mim, certo? E aí, nós vamos liberar o simulado dia 26 de abril. O aluno vai ter dia 26, ela responde e já recebe a nota detalhada, de acordo com coisa. É novo, viu? Vale a pena. Professor, a gente vai vender, até agora está dentro da mentoria, a gente vai vender o acesso ao simulado por fora, certo? Eu vou calcular junto com a minha organização, a minha equipe, para ver quando vai vender por fora. Eu quero só o simulado, professor, a gente vai vender só o simulado, tá certo? Só que o valor não tem ainda. Vamos lá. Qual é uma volta para cá, para a aula? Qual é o movimento que eu tenho que fazer para responder uma questão de português de interpretação? Primeiro, antes de ir para o texto, olha o texto, ó, Fidelis Almeida, um texto do Bauman, Zygmunt Bauman, chamado A Carta do Mundo. Primeiro movimento, eu entendo o gênero. Então, vamos lá. Grifo, Cartas do Mundo Líquido Moderno. Zygmunt Bauman, o autor do texto. Um texto publicado aonde? Rio de Janeiro, né, nessa revista, uma revista. O texto tem adaptações, a própria banca adaptou, a OCP adaptou quando usou esse texto. Essa questão da OCP. Lá, tem o texto, beleza. Eu sei de quem é o autor, eu sei qual é o veículo de manipulação do texto, eu vou para a questão. Na questão, o que é que eu pego? Ó, isso é rapidinho, viu? Vocês têm pouco tempo, tem que ser rápida, tem que ser sucinta, tem que ser assertiva. Vamos lá, eu vou para o comando da questão, é o segundo passo. Olhou a fonte do texto, vem para a questão. Gente, você não vai ler o texto, não? Calma. Eu estou dando os passos que você vai fazer. O texto reflete sobre a capacidade de indivíduos, aparentemente, desculpa aqui, na hora que eu joguei a questão da prova para cá, às vezes separa a configuração, viu? Aparentemente normais, cometerem atos monstruosos, sob certas circunstâncias. Nesse sentido, entende-se corretamente que, vamos lá, nesse sentido, entende-se corretamente. O que é que eu vou buscar no texto? Nesse sentido, entende-se correto. Entende-se no texto. Isso aqui é uma questão de quê? De inferência. É uma questão de inferência. O que é inferência, professor? Pelo amor de Deus, o senhor está doido? Sim, não tenho dormido muito. Vamos lá. Inferência é quando... Vou mudar a cor aqui. Inferência é uma questão de inferência. Gente, eu tô fazendo com mouse. Minha letra não é feia desse jeito, não, viu? Pelo amor de Deus, não me critiquem, não, viu? É uma questão de inferência. É uma questão de inferência. Inferir é o que o texto fala. O que é que eu consigo inferir sobre aquilo, né? Entender sobre aquilo. Então, beleza, agora que eu vou para o texto, eu vou ver o que é que o texto
fala em relação à capacidade dos indivíduos aparentemente normais, as pessoas normais cometerem atos monstruosos. Então, a resposta vai ter que ter esses elementos e vai ter que ter a inferência em relação a isso. Agora eu quero que vocês leiam esse texto. Sabe por que vocês vão ler aí de casa? Porque essa questão e mais duas são sobre o texto. Tá bom? Leiam o texto agora. Por enquanto eu posso ir ao banheiro. Pode, querido professor Adriele. Voltei. Vamos lá, vamos ler o texto rapidinho aqui. Na leitura do texto, essa leitura ela vai nortear todo o processo, tá? Então, a resposta ela exige a leitura. Tem respostas que não exigem leitura. Tem respostas que exigem. A resposta vai exigir, porque ela quer uma questão de inferência. Questão de inferência é saber como o texto se coloca em relação àquele aspecto, tá bom? Então, com este mundo seria como este mundo seria seguro, tranquilo, confortável e amistoso se apenas os monstros perpetrassem atos monstruosos. Contra monstros estamos relativamente bem protegidos. Eu vou pegar aqui o texto. Eu vou ler aqui da minha. Ficou separado na hora de passar na configuração. Como esse mundo seria seguro, tranquilo, confortável e amistoso se apenas os monstros perpetrassem atos monstruosos. Contra monstros estamos relativamente bem protegidos. Assim podemos nos tranquilizar de que estamos seguros contra os atos malignos que os monstros são capazes de praticar e ameaçam perpetrar. Temos psicólogos para identificar psicopatas e sociopatas. Temos sociólogos para nos dizer onde eles provavelmente surgem, se propagam e se congregam. Temos juízes para condená-los à prisão e ao isolamento, além de policiais e psiquiatras para nos garantir que fiquem lá. Desgraçadamente, os amáveis rapazes e moças americanos, gente boa e comum, não eram monstros, se não tivessem sido designados para tratar com prepotência os prisioneiros de Abu Shai. Jamais saberíamos, poderíamos conjecturar, adivinhar, imaginar, fantasiar o que eles seriam capazes de fazer. A nenhum de nós ocorreria que aquela mocinha sorridente, indicada para uma missão além-mar, iria se destacar da invenção de formas engenhosas, extravagantes, perversas e cruéis, de ardis para fustigar, molestar, torturar e desumanizar os que estavam sob sua custódia. Na sua cidade natal e na de seus companheiros, os vizinhos até hoje se recusam a acreditar que aqueles rapazes e moças que conhecem desde crianças são os mesmos monstros que aparecem nas fotografias das câmeras de tortura de
Abjuai, sei lá, deve ser árabe. Mas a verdade é que são. Se as pessoas normais, quase escrevi como você e eu, e não os monstros, cometem atrocidades e são capazes de agir de modo perverso e sádico, então todos os crivos que inventamos para separar os portadores, desculpa, de desumanidade do resto da espécie humana estão errados ou foram mal concebidos, e com certeza são ineficazes. A verdade é que, para encurtar uma longa história, estamos desprotegidos. Não resisto a acrescentar, indefesos ante nossa própria morbidez. Apesar de, apesar de explorarem no máximo, explorarem explorarem ao máximo sua criatividade e de tentarem tanto quanto possível civilizar os costumes e padrões de solidariedade humana, nossos ancestrais e também aqueles de nós que seguem a linha de pensamento, a ação dos antepassados, parecem ter se enganado. Vamos para a questão. Então, aqui, vamos lá. A gente percebeu que o texto fala sobre ações monstruosas das pessoas. Até que ponto as pessoas são capazes de cometer ações monstruosas? A questão pede, nesse sentido, de acordo com o que você leu no texto, né? Você vai compreender e interpretar o texto. O texto pede essa capacidade de compreender e interpretar o texto em relação à assertiva. E aí vocês responderiam qual? A, B, C, D ou E? Em relação à leitura do texto. D. A correta aqui seria qual? Letra D, Isolda, vou colocar aí no chat. Letra A. A natureza é intrinsecamente má e a sociedade deve se proteger aumentando a vigilância sobre. O texto não fala sobre isso. Está errada essa questão, letra A, né? O texto argumenta sobre a capacidade de pessoas comuns cometerem atrocidades. Então, ele não fala sobre isso. Para as pessoas comuns cometerem atrocidades, né, sob certas circunstâncias. A pessoa prega uma coisa, mas por trás faz outra. O texto fala sobre isso. Então, a letra A não está correta. A letra B também está errada. Por quê? Porque o texto argumenta que pessoas consideradas normais também podem cometer atos monstruosos, né, questionando a eficácia de quê? Dos métodos de identificação dos potenciais agressores. A C está errada também? A C fala o quê? A C fala, a presença de monstros na sociedade é um fenômeno raro. Em que momento a questão fala sobre isso? Não, a C também está errada. O texto sugere que indivíduos comuns podem se tornar, não que é raro a existência, que eles podem se tornar monstros em determinadas situações, certo? A letra D é a correta. Quem marcou D aí acertou. E eu vou divulgar o gabarito no final do material. Esse material vai estar com vocês, né? Para quem comprou, esse material vai estar com vocês. Letra D é a correta, né? Indivíduos comuns, quando colocados em situações propícias, podem cometer atos monstruosos, desafiando os métodos tradicionais de identificação e prevenção. Olha só, está no próprio enunciado. Se você ficar atento ao enunciado aqui, ó, a capacidade de indivíduos, né, aparentemente normais, cometerem atos monstruosos. Está aqui no enunciado. O enunciado tem tudo a ver com indivíduos comuns, quando colocados em situações propícias, podem cometer atos monstruosos, desafiando os métodos tradicionais de identificação e prevenção. Então, é D, certo? A letra E está dizendo assim, a capacidade para o mal reside exclusivamente em sociedades específicas e é produto de falhas culturais localizadas. Está errada. O texto argumenta que indivíduos comuns, independentemente de sua cultura, né, podem cometer atrocidades sob certas circunstâncias. Não fala sobre essa capacidade de reside exclusivamente. A gente falou isso na aula passada, não foi uma dicasinha básica. Toda questão que tiver palavrinhas como muda. Exclusivamente, nunca, sempre, são palavras totalitárias. O que é totalitarismo? Autoridade. Ninguém pode dizer nunca, sempre,
Então, toda questão que tiver exclusivamente, nunca, sempre, certo? Sempre é assim, exclusivamente. Exclusivamente é exclusivo. Não, essas questões que têm essas alternativas vai estar errado, vai estar incorreto. Certo? Toda vez que tiver uma questão assim, vocês vão marcar lá errado. Certo? Então, preste atenção nisso. Geralmente, né? Olha, eu já estou fazendo uma generalização aqui. Geralmente, quando tem essas palavras, a questão está errada. Geralmente, mas só tudo depende do contexto, mas geralmente sempre está errada. A OCP, questão 2. Vamos lá. No último período do parágrafo 3, a expressão apesar de inicia a oração de valor o quê? O que é que vocês acham? Essa questão aí é sobre sintaxe, né? Ela já saiu de interpretação, já foi para sintaxe. Sintaxe do período simples, né? Apesar de... Professor, se eu quiser voltar para o texto, você pode olhar o texto para ajudar. No último período do terceiro parágrafo. No último período do terceiro parágrafo. Ó, primeiro parágrafo, né? Primeiro parágrafo, segundo parágrafo, terceiro parágrafo. Último período do primeiro parágrafo. Aonde, ó? Aqui, cada período é encerrado por um ponto final, né? Certo? Ponto final marca. Então, ó, apesar de... Tá aqui, tá vendo? Ó, apesar de explorarem ao máximo sua criatividade. Tem valor. Pergunta se tem valor. Valor o quê? Qual é a correta? Bota aí no chat a correta para ver se vocês estão craques com a OCP. A gente vai derrubar essa banca, viu? Todo mundo tá colocando aí. Deixa eu ver esse chat. C, Isolda C, Cíntia C, Maria das Graças C, Lucinei C, Michele C, Cláudia C. Só tem essas pessoas na aula, é? Quem responder vai passar nesse concurso. É letra C. Certo, um C, Verônica falou que é C. Quem mais você acha que é C? C. Todo mundo acha que é C. Gente, eu vou falar uma coisa que vocês vão ficar muito chateadíssimos. Chateadas. A maioria é mulher, vou pela maioria. Não é a letra C. Não é a letra C. Não é, não é, não é, não é. Meu Deus do professor. E o senhor tem essa coragem, essa hora da noite, o senhor fazer isso aí, numa quarta-feira santa. O senhor tem essa coragem? Tenho. Eu tenho essa coragem. Eu tenho essa coragem porque não é. Não é a letra C. Não é a letra C, não é, não é, não é. Sério, não é. Seríssimo. Para isso, a aluna tem que estar, para responder essa questão, a aluna tem que ter conhecimento sobre sintaxe de período. A alternativa correta, gente, é a letra E. Ninguém colocou. É a letra E, de escola. Isso é uma locução prepositiva. Balde d'água em todo mundo aí, meu Deus. Isso é uma locução prepositiva. Apesar de é uma locução prepositiva. Sendo uma locução... Olha aí o choque térmico. Sendo uma locução prepositiva, o valor concessivo é o correto. O valor concessivo é o correto para locuções prepositivas. Pois o quê? Pois introduz uma informação que contrasta com outra ideia, sem impedir a sua validade. Aí você tem que fazer o quê? Olhar como foi aplicado no texto a estrutura. Ó, apesar de explorarem ao máximo sua criatividade, apesar de explorarem ao máximo sua criatividade, deixa eu pegar aqui outro marcador, vou botar outra cor aqui. Apesar de, então temos, apesar de explorarem ao máximo sua criatividade e de tentarem tanto quanto
possível civilizar os costumes e padrões da sociedade humana, nossos ancestrais e também aqueles de nós que seguem a linha de pensamento e ação dos antepassados parecem ter se enganado. Então, o que é que acontece aqui? Quando eu tenho essa frase, né? Essa frase, essa estrutura, ela apresenta uma ideia de quê? Indica ó, percebe o emprego da estrutura. Mesmo com os esforços e tentativas de civilizar os costumes e padrões de solidariedade humana por parte dos ancestrais, os seus seguidores, os sucessores desses ancestrais, né, tiveram esse resultado final, o quê? Não tiveram, mesmo depois das pessoas terem ensinado isso. Então, o valor concessivo é correto para essa locução prepositiva, apesar de, certo? A maioria marcou C. A maioria marcou C, professor. Por quê? Porque vocês entenderam que isso seria um valor comparativo, e não tem. O valor comparativo refere-se a uma comparação entre dois elementos. Não é o que a gente tem nesse conectivo. Né? E essa locução prepositiva não emprega esse valor comparativo, certo? Não tem. O comparativo tem que ter uma comparação de dois elementos, e vocês não têm isso, né, nessa locução prepositiva. Esse conectivo não expressa essa ideia. Não está no mesmo campo semântico, certo? A letra A está errada, ninguém falou letra A, mas eu vou dizer, né? O valor adversativo não é utilizado aqui, né? A letra B está errada, o valor causal refere-se a uma relação de causa e efeito, não é o que está empregado em apesar de. A letra D, que foi a segunda alternativa, que muita gente mudou para D, eu estava em dúvida entre D e C, né? O valor D, a condicional não se estabelece com esse tipo de conectivo, né? Então, o valor condicional refere-se a uma condição para que algo ocorra. O conectivo, apesar de, não estabelece essa conexão de condição para que algo ocorra. O que não é o caso desse uso aí, né? Então, essa aqui é a letra correta. Não é? Ele é concessivo. Vou botar até em outra cor aqui, porque a aula vai ficar gravada. É concessivo. A letra correta é essa. Eita, Lele, difícil, professor. Esse estudo, quem tiver dúvida, professor, muita gente errou. A maioria vai ter que fazer o quê? Se errou, a maioria vai ter que estudar quais são os elementos, orações coordenadas e orações subordinadas. Esse assunto é sintaxe do período simples e do período composto. Coloque no YouTube depois, sintaxe do período simples e do período composto. Ou então, compre a mentoria do professor Adriélio, que a matrícula está aberta. Não é, Laila? Brincando. Pesquise, sintaxe do período simples e do período composto. Vai ter os conectivos para orações subordinadas, certo? Adverbial, causal, concessiva, comparativa, condicional. Quem lembra? Esse é assunto, ó, lá do passado, lá no ensino médio. E aí vocês vão ter que entender e aí o emprego, eu não devo utilizar, olhar só aqui o apesar de, eu tenho que entender o contexto, como foi utilizado, que contexto foi utilizado isso, tá? Esse emprego, o sentido que eu usei aqui nesse emprego, né? O emprego que eu utilizei aqui foi diferente, certo? Então é concessivo. Boa, né? Vamos lá. Próxima, 3. Nos trechos a seguir, a preposição destacada não é empregada em razão da exigência de um termo anterior. Vamos lá. Nos trechos a seguir, ó, isso aqui eu preciso voltar para o texto? Não. Só que essa questão aqui, a 2 e a 1, precisa voltar para o texto para entender os mecanismos, né, de uso. Tem questões que vocês não vão precisar voltar para o texto, certo? Professor, como é que eu sei se tem que voltar ou não tem que voltar? Com prática. Entender o enunciado. Nos trechos a seguir. Então, ele vai colocar todos os trechos aqui. Tem como você analisar só o trecho. Não precisa analisar o que está antes do trecho. Não precisa analisar o que está antes e nem o que está depois do trecho. Ele quer que você observe só o trecho. Nos trechos a seguir, a preposição destacada não é empregada não é empregada. A preposição não é empregada em razão da exigência de um termo anterior.
Vamos lá. Assim, vírgula, podemos nos tranquilizar de, preposição de aqui, né? Que estamos seguros contra os atos malignos. No parágrafo 1. Está lá no texto, no parágrafo 1. Mas não precisa voltar. Tá? Então, esse de não foi empregado, será que não foi empregado por causa de um termo anterior? Vamos lá. Letra B. A nenhum de nós ocorreria que aquela mocinha sorridente indicava para missão a Limar. Letra C. Então, o para aqui é a preposição. Será que essa preposição não foi empregada em razão de um termo anterior ao texto? Lá. Iria se destacar na invenção de formas engenhosas. Essa aqui é a letra D. Cometem atrocidades e são capazes de. E essa última aqui, de. Qual é que vocês acham aqui que é a correta em relação ao uso? Estava voando. Não voem, aterrize, que você vai assinar o seu termo de posse em Recife, viu, Alessandra? Eu tô brincando com ela assim, porque a gente já conheço ela, viu? Ô, Glória! Vamos lá, gente, responde aí. Essa. Mais uma questão a gente encerra. Chat. Eu vou para a posse de Alessandra. Se você depois me convidar com churrasco, que eu amo carne, eu vou. E tem que ter foto. Letra C, tô brincando, viu, gente? É para descontrair. Vocês podem descontrair também durante a aula, tá? Vamos lá. Eu posso até dizer de que essa questão trata. Ela trata sobre regência nominal e verbal, que a Sebrasp adora. A Sebrasp adora esse tipo de questão. Regência verbal e nominal. Qual a correta? Adriana colocou D, Lucinês colocou C. Vamos lá. Não tem nada não, gente. Errar não, pode errar. O errado, o que não pode errar é na hora, né? Na hora da prova. Mas não pode não. Mas aqui pode. Que é pra gente errar mesmo. Pra Isolda colocou A. Quero mais. Quem mais? Acha que... Qual a alternativa? Bom, vamos colocando no chat aí pra eu ver. Como é que tá o conhecimento de vocês em relação a português. Até para eu calibrar também as próximas aulas, né? Saber o que é que eu devo trabalhar. Andresa colocou que acha que é A. O restante das alunas... Pode ser letra D? Coloca aí no chat. Cíntia colocou que é D. Naira. Eu Naira acho que colocou pode ser que é A. D. Gente, eu tô sem óculos. Viu? Meu óculos quebrou e eu não enxergo direito. Tela do computador, principalmente. Eu sou péssimo. Mas já mandei fazer. Eu acho que pode ser a letra D. D. Sim. Maria Helena A. A maioria foi D, A. Acho que é A. Caras concurseiras, queridas concurseiras, minhas filhas queridas no meu coração. Acho que é A, sem certeza. Andréa A, Ariane A, Ilka A. Vamos lá? Vamos corrigir. Letra A está errada. Letra A está errada. Porque essa preposição, deixa eu pegar a outra caneta. Essa preposição aqui, essa preposição, ela não está sendo empregada. A preposição não está sendo empregada em razão da regência do verbo tranquilizar. Não é porque tranquilizar está aqui. Ó, não é empregada em razão da exigência de um termo anterior a quê? Quando eu falo anterior a, é anterior à preposição. O que é que está anterior à preposição? Tranquilizar.
O verbo tranquilizar está aqui. O verbo tranquilizar está aqui, minha gente. Preste atenção. Preste atenção ao comando da questão. Pelo amor de Nossa Senhora das Dores. Deixa eu mudar essa cor aqui. Então, nós temos um termo anterior. Nos trechos a seguir, a preposição destacada não é empregada em razão da existência de um termo anterior. Não é empregada. Então, o termo anterior aqui é tranquilizar. Tranquilizar é um verbo quê? Transitivo, direto e indireto. Ele é bitransitivo. Então, tranquilizar é algo, tranquilizar alguém de algo. Certo? Vou ali chorar. Não, pode ficar aqui. Chora aqui, na minha frente. B, não é B também. Não vai ser B. É B é X. B é X. B é X, porque não é B. B. A nenhum de nós ocorreria que aquela mocinha sorridente indicada. Então, aqui a gente já sabe que esse aqui é o termo que anterior à preposição. Ninguém queria observar os termos anteriores à preposição, mesmo sabendo que o enunciado pedia isso. Concorda? Estou muito em cima da câmera. Concorda? Então, olha os termos anteriores aqui, ó, em vermelho. Mas ninguém quis observar os termos anteriores para entender o que é que a questão queria. Não está claro aqui, não é empregado em razão da exigência de um termo anterior. Tá bronca. Tá bom, bronca. Cláudia, tá difícil, viu? Tá difícil. Mas vamos embora, que o tempo ruge e a Sapucaí é grande. Giovanni Prota já falava isso na novela. Então, nós temos aqui a letra B. O que é que tem problema com a B aqui, professor? Me explica, então, já que não é B. Se bem que ninguém colocou B aí, né? A B está errada porque a preposição para é empregada em razão da regência do particípio. Então, eu estou utilizando para em razão de uma regência do particípio, terminado em ada. Menina, eu assisti essa novela quando eu era criança, Maria das Graças. Vamos lá. Letra C. Não é C também. A C está errada. Iria se destacar na invenção de formas engenhosas. Observa a invenção. O termo anterior é invenção. Mas a letra C, o que é que tem problema na C? A C, a preposição de é empregada em razão da regência da substituição da substituição invenção de algo. Então, não seria a letra D. Não é. E acerta, por fim, de novo é a letra E. De novo. De novo é a letra E. Meu Deus, ninguém quer colocar E. Ninguém quer colocar que é E. Por isso está errando, será? A correta é a letra E. Letra E é a correta. E de tentarem tanto quanto possível civilizar os costumes e padrões de solidariedade humana, esse dia aqui é o único termo que nós temos em relação a essa afirmativa. Por quê? A preposição de é empregada não em razão da regência de um termo anterior, mas sim para integrar a locução adjetiva de solidariedade. Então, aqui, nós não temos essa preposição empregada por causa daqui, do anterior. Nós temos essa preposição empregada por causa de quê? Para integrar, né? Integrar o quê? Integrar a palavra que está depois dela. Depois dela. Mas sim para integrar a locução adjetiva, né? De solidariedade é uma locução adjetiva. E esse de está sendo empregado para integrar essa locução que vem posterior e não anterior. Questão de regência. Difícil essa questão, viu, gente? Dificílima. Eu não crucifico vocês por errarem. Vamos considerar, eu posso tranquilizar vocês, se serve de efeito para tranquilizar vocês, que eu peguei uma prova muito difícil para um nível superior. Essa prova foi para nível superior. Então, a questão, quanto maior o nível da prova, maior, essa prova foi para um tribunal, certo? Tribunal do Rio Grande do Sul, né? Botei aqui a fonte, deixa eu ver, cadê aqui?
Ah, não botei não, mas foi para um tribunal. Eu não lembro o estado específico, mas eu peguei lá nas questões, assino um banco de questões. E aí eu peguei lá e eu vi que era para um tribunal, tá? Aí, por isso que tá difícil, foi difícil. Mas eu queria ver como é que você se comportava em relação a isso. Vamos lá, vamos para a última questão. Eu já passei meu tempo, estourei meu tempo, tá? As aulas não ficarem muito longas, né? Vamos para essa última questão. Deixa eu ver aqui, a última é essa, a quarta. Vamos lá, a quarta questão. O sinal grave, indicativo de crase, está empregado conforme a norma padrão da língua portuguesa em... Vamos lá, leia aí. Só botar aqui, faltou aqui, né? A letrinha, né? Puxa. Será que é de novo? Vamos lá. Foi isso que eu Escolha estava um. pensando, professor. É bem letra E de novo, que eles gostam da E, né? Ei, não pensa assim não, viu? Esse tipo de raciocínio não, pelo amor de Deus. Analise direitinho, olha aí direitinho. Na É última porque tá questão, complicado eu para eu ler, peguei porque eu estou no celular. Aí fica meio complicado para ler. Priscila, é? Quem é? Tá falando aqui, deixa eu ver. É, Quem Andréa. é? Andréia. Ó, Andréia, faz assim, ó. Tem esse movimento. Tá me vendo na câmera aí, ó? É, tá Ó, certo. se você tocar assim na tela do celular e fizer assim, o movimento de pinça, ampliando, você consegue ler. Viu? Tá, Assim. melhorou, melhorou. Pronto. Aí é só depois voltar que fica normal, viu? Todos vocês. Quando for respondendo, coloca aí no chat para a gente poder. Quero o pessoal respondendo no chat para eu ver como é que tá o nível de vocês, tá? Professor, eu tenho vergonha. Gente, não é momento de ter vergonha aqui, não, viu? Vocês estão para aprender, pagaram para estar aqui. Vocês estão aqui para aprender. Não tem medo de errar. E ninguém está aqui para julgar vocês, não. Respondam, leia direitinho, responda. Crase também é um assunto queridinho. Professor, meu chat não abre, não. Oxente, por que não está abrindo o chat, Verônica? Ele não abre, não. Quando eu vou, aparece só a frente falando. Quando vai abrir. Só, toda vez que quando eu abro, não. Só abre no professor de matemática. Quando é sua parte, não abre, não. Ó, tu clica aí, Verônica, nesses. Tu tá vendo pelo celular? É, mesmo assim, clicando, não aparece, não. Você clica nesses Quer três dizer, pontinhos que tudo tem aí, pronto ó. para usar. Então, só abre na abertura mesmo. Não... Então, mesmo botando nos pontinhos, não abre, não. Três pontinhos, mensagens na chamada. É isso mesmo, mas não abre, não. Poxa, que estranho. Não abre, não. Mesmo as pessoas escrevendo, a parte de cima também não abre. Agora o É, professor abriu. Agora, quando é sua parte, não abre, não. meu Não sei. Jesus. Mas você responde por áudio, tá bom? Lê aí direitinho.
Vamos lá, chat, a maioria já respondeu. Letra A. Verônica acha que é A. Vamos lá. Cessa acha que é Alessandra. Letra E. Cláudia B. Andréa E. Vamos lá. Alessandra. Maria Helena D. Cláudia B. Vamos lá, falta o restante para a gente finalizar. Qual é, Priscila? Então, Cláudia falou que é C. Vamos responder, vamos responder, vamos responder. Vamos por partes, correto? A Nilda acha que é B. Vamos por partes. Então, a letra A. Deixa eu pegar a caneta aqui. A letra A, ela tá errada. Tá errada. Por quê? Porque o primeiro sinal grave é corretamente empregado para marcar a fusão da preposição A, regida por relação com o artigo A. Então, quando eu tenho aqui, por exemplo, esse A aqui, com acento grave, essa marca de acento grave, que é o sinal de crase, né, acento grave, esse acento está sendo empregado para quê? Marcar a fusão da preposição A, regida por relação com o artigo A, determinante de leitura. O segundo sinal de crase aí, em aqui, ó, favoráveis a métodos, está marcando o quê? Está sendo marcado o quê? Está incorreto, né? Por que está incorreto? A questão está pedindo o quê? Está empregado corretamente, né? Conforme a norma padrão. É correto o emprego. Esse sinal de crase está errado por quê? Favoráveis a métodos. Acho que é porque Porque não se emprega, né? Sinal grave diante de substantivo masculino. Métodos não é substantivo masculino? Então, essa está errada. Letra B. A letra B está errada também. Lamento. Caras concurseiras. Caras futuras ADIs. O primeiro sinal, aqui na tela, as iniciativas voltadas à saúde pública têm sido reforçadas por meio de campanhas destinadas a promover. Vamos lá. B está errado. Primeiro sinal grave está sendo empregado aqui de maneira correta ou incorreta? De maneira correta. Não é? E o segundo sinal aqui? Está sendo empregado de maneira correta ou incorreta? Essa segunda crase aqui. Geralmente eles colocam a primeira correta, para você pensar, para você ler logo a questão. Aqui está correto, então, beleza. Então é essa, é B. E bota o segundo como incorreta. A segunda está incorreta na B. Por quê? Esse segundo sinal de crase empregado aqui está incorreto. Por quê? Está incorreto por quê? Não se emprega sinal de crase antes de verbo, promover é verbo. Nunca vai ter aqui uma crase antes de verbo. Tem crase aqui antes e aqui for verbo? Nunca pode ter. Errada. A letra C. E a letra C? Muita gente botou C aí, viu? Letra C tá errada também. Errada. Primeiro sinal indicativo de crase está empregado como? As referências bibliográficas devem ser feitas conforme as normas.
Conforme acho. Tá correto, ó, primeiro. Só que no segundo tá errado. Por quê? Na letra C tá errada o segundo sinal de crase. O segundo sinal. Qual é a palavra, professor, do segundo sinal? Porque sumiu mesmo agora Peraí. para mim aqui, tá Sumiu, bem foi? pequenininho. Foi. Peraí. Como sumiu? Sumiu meu slide? Não, né? Vocês estão vendo aí, Ele gente? fica no principal. Aí ele tá só pequenininho, eu não consigo tocar nele e abrir. Eu acho que é aqui meu celular. Tá meio doido. Aí eu não tô conseguindo, porque ele ficava assim, como uma tela grande, mas não tá mais. Aí eu não tô conseguindo ler mais nada. Tá, tá pequeno. Não tô conseguindo abrir, não. Ah, Eu para acho que é mais. meu celular aqui. É, Eu tô tentando voltar, mas não tô conseguindo. eu acho que tu saiu da tela, né? Eu tô tentando voltar, mas não consegui, não. Ela ficou como assim, como pequenininho, como as fotos da gente, como as. Aí. Não sei o que aconteceu aí. Vamos lá. A letra D. A letra C tá errada. A letra D também tá errada. Tá, a palavra no plural e a frase singular. Isso, muito bem. A letra D também tá errada. O primeiro sinal é incorretamente empregado. A letra D aqui, ó. O primeiro sinal é incorretamente empregado, porque não se emprega sinal grave diante de substantivos femininos empregados em sentido indeterminado, né? Então, tá errada também. Letra D. E a letra E acerta. O primeiro sinal grave é corretamente empregado. Aqui nós temos o primeiro, a espreita, né? E aqui nós temos o segundo. Opa, o segundo. O primeiro sinal grave é corretamente empregado para marcar a locução adverbial, a espreita, a esquerda, certo? A moda, a maneira, certo? É uma locução, é um acento diferencial para emprego de crase, certo? Geralmente as bancas adoram fazer essas pegadinhas. Então, o primeiro está sendo empregado corretamente e o segundo sinal de crase está sendo empregado por quê? O segundo sinal está corretamente empregado por quê? Porque marca a fusão da preposição a, regida por dirigidas, né? O verbo está regendo aqui, quem dirige, dirige a. Dirigidas a. Quem dirige, dirige-se a alguém ou a algo, né? Dirigidas a, né? Com o artigo a, determinante de políticas, né? Para determinar a política. Então, a letra E é a correta. Nos dois empregos está corretamente empregado. Vocês vão receber esse material aí. Essa é a questão correta. Verde. Letra E. Letra E novamente, né, gente? Vamos lá. Aqui eu vou me despedir, vou agradecer a presença de vocês. Eu acho assim glorioso, acho de uma grandeza muito muito incrível assim vocês estarem aqui até esse momento. Então, muito obrigado. É uma frase que eu estou falando muito nessa turma. Cada turma, acho que cada turma vai tendo um perfil, né? Eu acho que essa turma é uma turma que muita gente tem dificuldade, mas está enfrentando isso, né? Está enfrentando, tá caindo em cima, né? Então, essa dor que vocês estão sentindo, tá acordado até altas horas, 11 horas da noite, ela é temporária. O cargo efetivo é para sempre. Eu gosto muito dessa frase. E outra coisa que eu gosto de dizer também, gente, não sei, cada um tem sua religião, eu sou um homem cristão, católico, e eu acredito que há um tempo divino entre o plantio, o que você planta e o que você colhe. Não se preocupe, há um tempo divino. Plante, estude, esteja comigo aqui, 25 pessoas estão aqui, até essa hora, é tarde, você está plantando,
Você vai colher. Amanhã acorda Sara. Tem expediente amanhã não, acorda tarde, professor. Há um tempo divino entre o plantio e a colheita. Há um tempo divino. E outra coisa que é importante que eu quero falar para vocês só baixa a cabeça de vocês, certo? Se for para estudar mais um pouco. A não ser, não baixe. Não baixa a cabeça para os nãos, as pessoas negativas. Tu não vai passar, não, tu já fez tantos. Esse tipo de pessoa, não ouça, se afaste. Se afasta desse pessoa, essas pessoas não querem que vocês sejam aprovadas. De novo, você vai fazer esse concurso, de novo, não fale nada, certo? Mais uma vez, e aí, tu vai passar, tu passou? Esse tipo de pessoa não quer o seu sucesso. Não baixe a cabeça para esse tipo de pessoa, não ouça, não dê atenção e foque no seu objetivo. Viva todos os dias do seu concurso como se fosse único, certo? Você vai passar, vai chegar o seu momento, você vai ser aprovada, você vai ser aprovado. Tenha convicção disso. Você é forte o suficiente. E a única luta que você tem que travar é com você mesmo. Você não tem que estar discutindo com mãe, com pai, com marido, com ninguém. Você é o projeto mais importante da sua vida. Não se distraia com esse tipo de pessoa, certo? Eu estou aqui para ajudar vocês. Laila está para ajudar vocês. Eu estou aqui desejando a aprovação de vocês, porque o sucesso de vocês reflete sobre mim. E é isso que eu quero ver. Tá certo? Muito obrigado. Boa noite a todos. Vou parar a gravação aqui, né? E eu estou aguardando vocês na nossa próxima aula. Dúvidas, matrícula. Tchau, professor.